obrigada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque esse amor eterno, maravilhoso, infinito, não se compra, não se mede, não se explica. Mas obrigada por esse amor com que o Senhor nos tem amado primeiro. Obrigada por esse amor que o Senhor tem nos atraído. E porque Tu és amor, o Senhor tem colocado em nós essa capacidade também de amar e ser amado. Como a Tua noiva, nesta noite, a Tua igreja, nós declaramos que Tu és o mais belo. Tu és o nosso noivo amado, a quem esperamos, a quem desejamos conhecer mais. Nesta noite, revela-te, Senhor, a Tua vontade, a Tua bondade, a Tua santidade no meio de nós. Possamos ser edificados pela revelação da palavra, Senhor, pela presença viva do Espírito Santo, e que tenhamos mesmo, Senhor, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos abençoados por Ti, transformados por Ti, Senhor. Nós oramos por famílias bem-aventuradas do Senhor. Então nos conduza nesta hora, pensamentos, sentimentos, tudo seja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro, Gênesis. Capítulo 3. A partir do verso 8. Gênesis 3, 8. Vou esperar que você abra, porque eu quero que você acompanhe a leitura. Adão e Eva é para nós a representação, né, do primeiro casal, dos primeiros seres humanos que Deus uniu, homem e mulher. Deus uniu, colocou num jardim, colocou num lugar lindo. E nós sabemos que eles ali desobedeceram a Deus. E esse texto vai mostrar logo depois deles comerem o fruto, o que aconteceu. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aí. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo muita realidade dos casais de hoje. Percebam que o texto diz: quando eles ouviram, então ambos ouviram a voz do Senhor e ambos se esconderam entre as árvores, entre os arbustos. Mas o que isso tem a ver com comunicação, que é o tema de hoje, né? Comunicação é tudo, gente. Nós vamos observar que Deus, desde o princípio, é um ser comunicativo que se comunica, né? Desde o início da criação, com a própria criação e com seus filhos. E o que nos conecta como seres humanos, como pessoas convivendo numa mesma realidade, é comunicação. Mas hoje eu quero me ater a esse tema mais específico, que é a honestidade na comunicação, ou uma comunicação que é travada na verdade, na transparência, na comunicação onde há uma honestidade de ambas as partes, dentro do relacionamento e dentro da família. Antes, eu quero refletir com vocês, aqui fazer uma introdução, sobre o número de divórcios, o quanto aumentou, especialmente no Brasil, né? O número de divórcios, ele cresce assustadoramente na nossa sociedade. E aí, quando você pensa quais são as razões, as questões que estão por trás dos divórcios ou da separação: financeiro,
é top, assim, né? Entre as principais características. A dificuldade no relacionamento por causa de dinheiro. Eu conheço, por exemplo, pessoas, né, casais, que dividem a mesma cama, mas não dividem a mesma conta. Isso gera conflito no casamento. Uma outra causa é sexual. Se não há vida sexual sadia, saudável, também é motivo de separação. Infidelidade conjugal, incompatibilidade. E nós vamos tratar todos esses temas aqui, eu creio, em nome de Jesus, né? Sexual, já tivemos a palestra maravilhosa da doutora Devanira e vai voltar outras vezes, né? Financeira, a gente também vai falar. Especialmente na pandemia, uma outra causa foi apontada. Eu não sei se vocês viram, mas assim, pessoas muito próximas de mim acabaram se separando durante esse período de pandemia. O isolamento obrigou os casais a passarem mais tempo juntos, né? 24 horas, convivendo. E aí, o que aconteceu? A principal razão apontada por uma pesquisa, nesse tempo de pandemia, é a convivência diária, que foi dificultosa. Por que essa convivência ficou tão difícil? Porque agora, penso eu, eles tiveram que se encarar, né? Tiveram que olhar e tirar as máscaras e cada um ver a realidade, a verdade do outro. Porque, você convive, mas um sai para trabalhar para um lado, outro para o outro, ou a mulher fica em casa, daí chega a noite, tem os filhos. Então, haviam situações, muitas vezes, que impediam, né, essa convivência. A partir do momento que ficou todo mundo dentro de casa, a coisa mudou, né? E aí, o que todas essas causas têm em comum? É que psicólogos, conselheiros, pastores costumam dizer que a mais poderosa ferramenta para vencer ou prevenir crises nos relacionamentos é comunicação. É diálogo, é conversa, né? Mas vocês sabiam que uma pesquisa feita pela Universidade de Portugal, algum tempo atrás, revelou que 44% das mulheres, ou seja, quase, né, a metade das mulheres entrevistadas apontaram a falta de comunicação como a principal causa do seu divórcio. Quer dizer, já não tem mais diálogo, já não tem mais conversa, já não tem mais aquela convivência sadia, né, na base da comunicação. Nos Estados Unidos, um órgão chamado Instituto de Medicina chamou de epidemia da falta de comunicação. Cerca de 90 milhões de pessoas declararam ter problemas de comunicação, como, por exemplo, entender o que o médico prescreve ou orienta, ou escreve lá na receita. Essa é uma dificuldade, então, não só no Brasil, viu? Nos Estados Unidos também. Acredito que no Japão também, gente, porque eu também não entendia nada que eles escreviam, né? Então, há uma epidemia da falta de comunicação. E a neurociências, que estuda, né, o cérebro, também tem estudado a falta de comunicação. E olha que forte essa declaração, que a falta de comunicação ou de estímulos nas crianças ou nos bebês pode gerar, inclusive, má formação cerebral ou deficiência cognitiva no desenvolvimento das crianças. Pensou? Ficar só nas telas dos celulares, do computador, pode prejudicar a capacidade cognitiva e de comunicação. E nós já podemos atestar isso, né? Já é visível. Mas eu quero definir para vocês um pouquinho o que é comunicação, do ponto de vista mais abrangente
né, estudados pelos cientistas da comunicação. Comunicação não é só quando falamos alguma coisa, não é aquele bom dia que você dá de manhã para o seu marido ou para a sua esposa, não é só isso, tá? Comunicação também pode ser quando você não diz nada, quando você fica no silêncio, né? Quando você não responde, quando você não conversa, você também está comunicando alguma coisa. Mas comunicação também não é só dizer ou não dizer. Comunicação é compartilhar. A palavra do latim comunicare significa tornar comum, partilhar. Pressupõe que algo que eu tenho no individual se torne público. E aí a gente precisa considerar que comunicação envolve, primeiro, o quê? Pessoas. Como eu falei, é o que nos conecta como seres humanos. Então, a comunicação, não estou falando de comunicação de massa, né? De rádio, de televisão, estou falando de comunicação interpessoal. Envolve pessoas. E quando envolve pessoas, envolve o quê? Sentimento, ideias, ideais, sonhos, expectativas, envolve cultura, envolve coisas muitas vezes subjetivas, ocultas dentro de nós, que vamos escolher revelar ou não, trazer à tona ou não, compartilhar ou não. Então, especialmente hoje que nós estamos olhando para a comunicação dentro do casamento, percebe como isso tem uma grande importância? Será que a minha comunicação, no meu relacionamento, na minha família, com o meu marido, com a minha esposa ou com os meus filhos, tem essa perspectiva de que quando eu estou comunicando, dizendo ou não dizendo, eu estou englobando várias questões aí de sentimentos, de moral e cultural? Uma das maiores dificuldades quando você vai para um outro país, para uma outra cultura, é exatamente o quê? Não entender, não somente a linguagem, mas não entender o comportamento, não entender a cultura, não entender o que se passa dentro dele, porque você pode falar uma coisa e ele entender totalmente outra, porque a expectativa dele relacionada àquele assunto é outra, completamente diferente de você. Então, quando a gente fala de comunicação e fala de cultura, nós estamos falando de pessoas diferentes no casamento, né? Quando nós nos unimos, por exemplo, eu de família, uma mistura de europeus, né? Tem italiano, tem português, e gente que fala muito, que gesticula muito, né? Que ri muito, e o Laércio vem de uma família japonesa, gente que é mais contida, gente que é mais tímida. Apesar do pai dele ser italiano, também muito brincalhão, a mãe dele toda quietinha, os tios japoneses todos quietinhos, né? Então, essa diferença cultural, isso vai gerar uma dificuldade ou não na comunicação, uma estranheza, né? E se a gente falar da cultura também social? Pensa um pouquinho aí comigo. Se a cultura, ela só é expressada através da comunicação, a comunicação também é influenciada pela cultura. Lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, acho que a mais novinha aqui é a Elisângela, né? Naquele tempo, né, os nossos pais sentavam na calçada e por horas ficavam conversando ali com a família, com os vizinhos, e era assim que eles ficavam sabendo que o João casou, que a Maria teve mais um filho, né, que o José mudou. Ali eles ficavam sabendo de tudo que acontecia na comunidade. Ou então ligava o radinho de pilha, depois veio a televisão, e assim as pessoas foram mudando culturalmente os seus relacionamentos e a sua comunicação. Se a gente pensar na comunicação de hoje, gente, olha só, pesquisa de 2019.
O brasileiro passa, em média, 9 horas por dia conectado na internet. Eu falei sobre isso com os jovens no mês passado, né? E aí eu perguntei para eles, o Instagram marca quanto tempo você ficou lá conectado? Quem tem coragem de falar? Daí uns ficaram meio assim, e teve um que teve coragem de mostrar, 5 horas, 8 horas, né? 4 horas só no Instagram, fora e-mail, YouTube, música, né? Spotify, sei lá os nomes de tudo isso que eles consomem. E aí, essa cultura fez o quê? Mudou a nossa maneira de se comunicar. Se lá no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era uma comunicação aberta, era uma comunicação expressiva, era uma comunicação de relacionamento, de compartilhar, de partilhar, de ter comunhão, a cultura de hoje fez com que a comunicação se tornasse introspectiva, individual. Mesmo que lá na rede social esteja escrito lá compartilhar, você não está compartilhando nada, você está transmitindo uma informação. Você gosta lá da notícia, né? Você gosta lá do post e você fala, vou compartilhar com ele isso. Você está só transmitindo essa informação. O compartilhar seria se você chegasse em casa, depois tivesse um tempo e falasse, vamos conversar sobre aquela notícia, você viu, né? O que você achou, o que a gente pode entender disso? Que é o que eu faço com meu filho. Às vezes a gente troca esses posts aí, mas depois eu vou atrás e pergunto, o que você achou? Me fala daquilo, não entendi aquilo, vamos conversar sobre isso. Aí sim se torna um compartilhar. Uma outra coisa sobre a cultura, influenciando a nossa comunicação atual, é o que eu chamo de cultura fake. Já falei aqui também em alguns momentos, né, citando, que o fake é o quê? Mentira, é falso, é enganoso. Isso tudo é o contrário de honestidade de verdade. Mentir, ocultar, enganar, defraudar são comportamentos antagônicos à honestidade, sinceridade e verdade. Mas é mais comum do que se imagina nos dias atuais. O poeta Shakespeare, no século XVI, ele disse assim, do jeito em que o mundo anda, ser honesto equivale a ser escolhido entre 10.000. E se Shakespeare pudesse ver o século XXI, como ele reescreveria essa frase? Ser honesto equivale a ser um entre milhares, né? Milhões. A honestidade é algo que vem se perdendo na cultura, na sociedade e, infelizmente, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. A cultura fake, ela está influenciada pelas fake news, pelas mentiras que circulam na internet. Então, nós estamos sendo bombardeados por mentiras, por notícias falsas. Tem as fake foods, que são comidas criadas em laboratórios que já estão à venda em grandes supermercados. Hambúrguer que tem aparência de hambúrguer, gosto de carne, mas não é carne. Tem as fake travels, que são as viagens montadas, né? As fotos manipuladas, que a pessoa diz que foi para tal lugar e não foi. Ou então, monta a foto dela com uma celebridade, só para dizer para os amigos que estava com alguém. Até eu me lembro de um churrasco que a gente estava um dia, era um churrasco comunitário, e a pessoa tirou foto e falou assim, vou botar lá no grupo. Tipo assim, botou no grupo um churrasco que não era dele, não era nem na casa dele, nem era ele que tinha promovido, mas só para ostentar, né? Que está no churrasco. Então, essa vida falsa também, fake life, né? Ostenta uma coisa que não é verdade. Mas nós, como cristãos, não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Nós não podemos permitir que isso seja algo normal dentro da nossa casa, algo normal dentro da nossa família, algo normal dentro do nosso casamento. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, o tempo todo, ele dizia 2 palavras chaves.
Em verdade? Em verdade. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, o que eu estou dizendo, eu atesto que está acima de qualquer verdade. Em verdade, eu digo isso. Se você aprendeu que era não matarás, agora em verdade te digo que não é nem para odiar o seu irmão. Se chamar ele de tolo, já é réu do inferno. Jesus traz um outro conceito para nós de verdade, que a verdade está acima de paradigmas, está acima de padrões que a cultura, que a sociedade possa impor sobre nós. Que a verdade está acima, inclusive, do que a religiosidade possa impor sobre nós. E é por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Da mentira, do engano, da falsidade, de padrões que muitas vezes nos afastam de Deus ao invés de aproximar-nos de Deus. E quando é que nós mentimos? Quando é que nós falhamos com a honestidade no casamento? Tem gente que fala assim, eu sou do tipo que falo tudo, né? Esse é meu jeito de falar. Eu falo mesmo, não escondo nada. Nós não estamos falando desse tipo de pessoa, que quer ser o sincerão. De verdade, acho que ser sincerão demais também pode atrapalhar, né, Devaneiro? Também não estou falando que você tem que agora pegar todos os seus segredos ocultos, né, e trazer à tona. Será que o cônjuge está preparado para ouvir, né, coisas que estão lá dentro do nosso interior, como a gente tem aprendido de domingo de manhã aqui, olhar para aquele iceberg dentro de nós e ver que não há nada de bom, e aí vou compartilhar isso também com o meu cônjuge. Será que o meu cônjuge está preparado para receber essa verdade interior que eu tenho? Não é disso. Eu estou falando de comunicação, eu estou falando de relacionamento, de entender que se eu uso a comunicação para me expressar, para expressar minhas ideias, meus sentimentos, meus ideais, meus sonhos. Se a comunicação é a maneira que Deus me deu de compartilhar a vida com alguém, então eu preciso saber usar bem a comunicação. Eu preciso usar essa ferramenta a meu favor e não contra mim. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Então, honestidade é o mesmo que sinceridade, o mesmo que verdade. Honestidade não é algo que se promete, mas que se pratica. Vocês estão lembrados daquela clássica cena da criança que corre para atender o telefone, né, ou a campainha da porta, se prepara e fala, meu pai mandou dizer que ele não está. Né? Ou então vou entregar vocês. O dia que a gente estava aqui brincando com as crianças, lembra? A Gabi, nós estávamos assistindo o filme de José, contando sobre a família de José, né? E aí no final eu fiz uma dinâmica com as crianças, dizendo, olha, vocês viram, né? Irmãos brigam, irmãos têm ciúmes. Aqui quem tem irmão, né? E ela, eu não tenho irmão não, mas lá em casa meu pai e minha mãe brigam. Então, a gente admira essa sinceridade nas crianças. Por quê? Porque há uma certa inocência, há uma certa pureza. E quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, a gente percebe exatamente o que aconteceu com Adão e Eva ali. Eles perderam a inocência, eles perderam a pureza, eles perderam a essência da comunhão com Deus, do partilhar de Deus. Agora o pecado fez com que eles olhassem para si e tivessem sentimento de culpa, de vergonha. E a primeira atitude deles foi fazer o quê? Se esconder. Sabe quando nós mentimos? Quando nós queremos nos esconder do outro. Quando nós queremos esconder ou mascarar o nosso sentimento porque achamos que vai magoar o outro, ou porque não queremos encarar que a culpa também é nossa, né? Adão não quis encarar a culpa dele. Adão fez o quê? Jogou a culpa na mulher. A mulher disse o quê? Não, peraí, a culpa é da serpente. Em outras palavras, Adão estava culpando era Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado,
Nada disso talvez tivesse acontecido. Então a gente começa, inclusive, a culpar Deus. E a partir daquele momento, dessa perca da comunhão, da inocência, o ser humano não soube mais lidar com os seus próprios sentimentos, não soube lidar mais com os seus medos, não soube lidar com os seus problemas. Então, Adão não chamou Eva para uma conversa. Nem Eva, quando foi enganada pela serpente, não chamou Adão para uma conversa. Faltou o quê? Comunicação. Pense se Eva tivesse chegado em Adão. Adão, olha, é o seguinte, estava conversando com a serpente e ela me falou isso. O que você acha? Vamos comer ou não vamos comer? Adão, por sua vez, talvez lembrasse Eva. Eva, Deus disse que não dê ouvidos à serpente. Mas Eva já foi individualista ali. E mesmo depois, quando Eva chega novamente para Adão, olha, eu comi, come você também. Ele diz, então tá bom, se você comeu, eu também vou comer, né? Mas na hora que Deus chama, onde você está, Adão? Senhor, fui eu não, foi a mulher. Gente, como isso acontece com a gente. Muitas vezes nós não estamos partilhando das decisões, nós não estamos partilhando dos sonhos, nós não estamos conversando acerca dos planos que nós devemos traçar como família. Nós não estamos conversando sobre as questões financeiras, nós não estamos falando sobre as nossas dificuldades sexuais. E aí, quando a crise vem, o problema vem, a gente vai culpar o outro, a gente vai achar uma desculpa para o fato de que não agimos quando deveríamos agir, não conversamos como deveríamos ter conversado. Eu me lembro de casais assim que já vieram conversar, que vieram para aconselhamento, de falar coisas assim que eu fico, tipo, lá no Japão, não é daqui não, para ninguém ficar preocupado, né? Fala lá com o meu marido, porque, pastor, eu não aguento o chulé dele. Minha querida, você tem que falar para ele. Ou melhor, sabe o que você faz? Você espera ele chegar do serviço, lava o tênis dele, lava o pé dele também. Compra um talquinho para ele e fala, meu amor, né, não está legal esse chulé, vamos dar um trato nisso aqui. Agora imagina, a pessoa fica convivendo com isso, não tem coragem de falar, vai pedir para outra pessoa de fora falar, é verdade, esse não é um fato fictício não, é verdadeiro. Então, falta comunicação. E eu quero terminar mostrando que a gente precisa voltar os olhos para o nosso referencial maior de comunicação, que é Deus. Deus, ele é a origem de tudo e ele também é a origem de comunicação. Quando você olha para Deus nas Escrituras, você percebe que parece que foi Deus que definiu, né, aquela definição de comunicação que eu dei, parece que foi Deus que definiu. Ou quem definiu lá, na hora de estudar, deve ter se encontrado com essas verdades. Primeiro, Deus se comunicou com a natureza, não foi? A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus trouxe à existência algo que era íntimo só dele. O desejo de que todas as coisas fossem criadas. E por que Deus cria primeiramente a luz? Porque a luz é que traz à tona aquilo que está escondido. A Bíblia diz que no princípio a terra era... Pode falar, pastora. Sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre o caos. Então Deus diz, vamos botar luz nisso daí. E tudo veio à existência. Segundo lugar, Deus compartilhou, Deus se comunicou, Deus teve o partilhar com a própria Trindade, consigo mesmo. Quando Ele esboça, expressa o desejo de criar o ser humano. Vamos criar o ser humano à nossa imagem.
Deus trava uma comunicação consigo mesmo e com a Trindade, expressando, botando para fora um sentimento, um sonho de criar o ser humano. Deus se comunicou com Adão no jardim. E essa música que nós cantamos é tão bonita, né? Meu orgulho me tirou do jardim, mas o Senhor colocou um jardim dentro de mim. Né? Deus tinha essa comunhão com Adão no jardim. Ali no jardim era um lugar de troca, era um lugar de orientação, um lugar de experiência. Imagino Adão se preparando, opa, está na hora de Deus chegar, de Deus me chamar. Né? A alegria de Deus, está na hora de ir lá falar com meu filho. Nós precisamos recuperar isso em casa, irmãos. Sabe, aquela coisa de chegar em família e vamos conversar, vamos tomar um café juntos. Uma das coisas que até comentei esses dias, que eu amava no Kim, conforme ele foi crescendo, que era ele chegar para mim e dizer assim, mamãe, a gente precisa conversar. Aí eu já falava, opa, tem alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa na escola, está com alguma dúvida. Aí eu me lembro, a gente, lá na Lagoa Dourada, ele falava assim, mamãe, vamos para a igreja a pé para a gente conversar. Aí eu falava para o Lércio, estou indo na frente, né? Ia com o Kim andando para conversar. Aí eu falei, agora o menino cresceu. Esses dias ele saiu na terça para a célula dos jovens, saiu na quarta para um aniversário, né? Na sexta para aula de canto. Falei, filho, faz 3 dias que eu não converso com você, onde você está, o que você está fazendo, né? Então, sentindo falta. A gente precisa recuperar isso. Deus mostra para nós o desejo dele de compartilhar. É por isso que ele fez alguém semelhante a ele, para ter comunhão, comunicação, para ter partilha. Então, se eu pudesse deixar para você 5 dicas para melhorar a sua comunicação, dentre tudo isso que eu falei. Tá? 5 dicas. Depois eu posso até anotar para você e passar por escrito. Primeiro, traga luz à sua comunicação. Traga luz aos seus desejos, aos seus pensamentos, aos seus sonhos. Coloca para fora, né? Compartilha isso com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Sonhem juntos. É a oportunidade de você trazer à existência aquilo que é só seu, é trazer do particular, do individual para o coletivo. É tirar os filhos de dentro dos quartos, de trás das telas e dizer, meu filho, compartilha comigo qual é o seu sonho, qual é a sua expectativa, como você se sentiu ao passar por aquela situação, como você está se sentindo agora que você vai fazer tal coisa. Queridos, a comunicação é uma poderosa ferramenta de comunhão. É triste a gente ver que pais falam para nós assim, né, pastora? Não consigo conversar mais com meu filho, não consigo conversar com meu marido. E não é falta de tempo, é falta de sabedoria para criar o momento oportuno. Traga luz, faça como Deus, haja luz e ouve luz. Não fique dando voltinhas, não deixe conteúdo para adivinhação, para ser subentendido, não fica omitindo, escondendo. Gente, não vamos omitir, não vamos fazer coisa que dê margem para o diabo. O inimigo, ele é o pai da mentira, ele é o pai da enganação, ele que traz dúvida. Desde o princípio, o que ele fez foi colocar dúvida na cabeça da Eva. Foi isso que Deus disse, tem certeza? Ele falou que você vai morrer? Não, você não vai morrer. O diabo usa essa falta de comunicação, essa falta de honestidade para criar dificuldade e problema no casamento. Em segundo lugar, cuide do conteúdo da sua mensagem da comunicação. Quando Deus criou ali os primeiros seres humanos, a Bíblia diz, e Deus os abençoou, e Deus disse, frutificai. Deus abençoou, Deus incentivou, Deus motivou, olha, vocês vão e frutifiquem, e compartilhem, e multiplique esse amor, multiplique essa união, multiplique essa comunhão. Agora, muitas vezes a nossa comunicação, a nossa mensagem é uma mensagem destrutiva,
É uma mensagem condenatória. Palavras que trazem desânimo e abatimento ao invés de trazer inspiração. Quantos maridos desanimados? Porque às vezes a esposa está botando, sabe, palavras condenatórias que não inspiram. E quantas mulheres desanimadas que já nem admiram seus maridos porque esses maridos lançam palavras abusivas, condenatórias. Deus os abençoou, ao contrário de Adão, que debaixo do pecado condenou a Eva. Foi a mulher. E olha que essa condenação de Adão perdura até hoje, né? Porque na sociedade ainda tem culpa da mulher. A mulher é que fala demais, a mulher é que... Palavras que inspiram e não que diminuem. Não transfira a culpa para o outro. E não condene o erro do outro. E, principalmente, não se esconda atrás de arbustos. Não se esconda atrás da sua vergonha ou do seu medo. Seja de Deus ou do seu marido ou da sua esposa. A honestidade na comunicação é quando eu sou transparente naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. Sabe, não é você estar lá magoado e dizer, não, está tudo bem. Para evitar mais confusão, eu falo, está tudo bem. Não está, sabe por quê? Porque o dia que essa crise ficar maior, sabe o que vai acontecer? Um vai lançar na cara do outro. Não é? Mas você não me perdoou? E por que você está trazendo isso à tona? Porque, na verdade, não perdoou, né? Só mascarou. Não, tá bom, dessa vez vou deixar passar. Mas não deixa, aquilo vai crescer, aquilo vai remoer. Isso é se esconder atrás dos arbustos de medo e de vergonha. Quer ver uma outra coisa engraçada que também já vi? A mulher veio conversar dizendo, eu não consigo mais olhar estar nua na intimidade com meu marido, com a luz acesa. Não gosto mais que ele me olhe. Mas, querida, você é o que você é. Ele tem que amar você do jeito que você é. Não, mas ele fica olhando os meus defeitos. Ele fica observando e dizendo que eu não sou mais a mesma que eu era. Uma coisa que eu não deixo acontecer no meu relacionamento. Nunca deixei. Porque o dia que ele fala para mim, você está gordinho, eu falo, você está careca. Então, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. A primeira vez que um quis apontar o defeito do outro, já cortamos mal pela raiz, entendeu? Não vamos nos esconder atrás dos arbustos. Tanto que hoje essa mesma liberdade a gente passa para o meu filho. Ele não tem que ter vergonha de quem ele é, do corpo que ele tem, da pessoa que ele se formou. Eu não tenho que ter vergonha do meu marido porque ele é careca. Ele não tem que ter vergonha de mim porque agora eu estou mais gordinha. Porque nós construímos essa vida juntos. Quando a gente se conheceu, ele tinha 20, era um gato, cabeludo assim, ó. Mas franjão. E eu pesava 52 quilos, pasmem. Gente, a gente se amou com 50 quilos e cabeludo e vamos nos amar com 80 ou sem cabelo. Porque tem que haver honestidade, não é isso, né? Não é isso, não vamos nos esconder atrás dos arbustos. Mas, por último, vamos permitir que Deus nos encontre no nosso casamento. Deus ali no jardim, onde você está, eles ouviram e se esconderam. Sabe o que acontece? Quando a gente também não quer tratar um problema no casamento, quando a gente não quer resolver uma crise, quando a gente não quer conversar, a gente se esconde também de Deus. Sabe aquela conversa que a gente vê em filme, tudo aí, vamos discutir a relação, né? Os homens não gostam de discutir a relação. Aí também tem mulher que não gosta. Gente, às vezes precisa. Mas convida Deus para essa discussão. Convida Deus para esse momento, né? Não fica lá tentando, né, sozinho. A Bíblia diz que com Deus o cordão de 3 dobras é mais forte, não se arrebenta. Amém? Que Deus possa, assim, nos abençoar. Vamos orar. Se você entendeu
essa mensagem, se você sente que você precisa repensar sua comunicação com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, se de repente você é essa pessoa que se esconde atrás dos arbustos com medo de quem você é, de expressar seus sentimentos, de que o outro não vai entender, ore agora, peça para Deus. Papai, eu creio, nós somos a tua imagem e semelhança, e essa semelhança também é desse compartilhar. Como é lindo ver que o Senhor desejou compartilhar conosco o seu sonho de criar um mundo lindo, de criar filhos, compartilhar conosco o seu desejo mais íntimo de trazer à existência as coisas com que o Senhor sonhava. Pai, como muitas vezes nós falhamos nessa comunicação, temos permitido essa cultura maligna, mentirosa, enganosa, influenciar, Senhor, e deixar a nossa comunicação fechada, apática, introspectiva, distante. Mas em nome de Jesus, Pai, nós buscamos de Ti nesta noite a Tua luz. Haja luz, que a Tua verdade venha, que a Tua santidade venha, que a Tua honestidade venha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por aquele casal, porque um simples perfume pode ser usado por Satanás como arma, Senhor, contra o casamento. Mas em nome de Jesus, Senhor, que não seja assim, mas que o Senhor abençoe os casais que aqui estão e as famílias dessa igreja. Nós oramos por casais restaurados, transformados, renovados pela Tua presença. Pai, com amor verdadeiro, o amor que nós cantamos hoje aqui, que não se compra, mas que se alegra com a verdade, como diz lá em Coríntios capítulo 13. O amor que se alegra com a verdade. Pai, abençoa cada vida, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda mentira. Porque Cristo já pagou um preço naquela cruz para nos fazer livres. Nós não precisamos temer a Tua presença, nem a Tua voz, aleluia. Pelo contrário, somos recebidos na Tua presença com amor e com misericórdia, Pai. Não precisamos nos esconder daquilo que somos, da nossa vergonha, porque o Senhor nos recebe por causa do amor de Cristo. Que possamos ter esse mesmo partilhar, Senhor, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Que não percamos, Pai, a comunhão, nem o compartilhar da comunicação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.